Bom dia, irmãos, com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 7, para a nossa escola da mocidade. Estamos na parte 3 do tema ansiedade. Hoje nós vamos encerrar esse tema. Então vamos ler. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos, todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amoroso Jesus, Senhor amado, como te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por ter esse momento com esses jovens, falar da palavra de Deus, falar das promessas do Senhor, ter esta fé que o Senhor colocou no nosso coração, reavivada mais uma vez, reavivada inclusive pela presença do Senhor entre nós, o teu povo. Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Tira de nós toda ansiedade. Tira de nós os medos, as inseguranças e controle as preocupações. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-nos. Pois bem, irmãos, estamos aí nessa terceira parte, terceira etapa desse tema ansiedade. Nós já trazemos o conceito, já lemos vários parágrafos, estamos agora nessa reta final, para a gente relembrar essa definição, esse significado do que é ansiedade. A gente lembra disso porque é o centro do assunto. É um assunto muito vasto, muito grande, muito rico, muito profundo. A ansiedade existe em diversos graus, mas o que a gente objetiva aqui é levar para o lado espiritual, saber que Deus tem cuidado de nós. O que gera ansiedade é medo, preocupação e insegurança, mas o resumo de tudo para nós: Deus está no barco. Então nós descansamos, nós colocamos nossa ansiedade sobre Ele, nossos cuidados. Então a definição é a condição de pessoa que fica apreensiva, tensa, inquieta, tomada de preocupação, medo ou insegurança acerca de acontecimentos iminentes que podem ou não acontecer, causando reações físicas, tremores, suor, falta de ar, insônia, taquicardia, e reações mentais, depressão, síndrome do pânico, perturbações, sensação de perseguição, sensação de fracasso, sensação de derrota, sensação de incapacidade. Então esse é um resumo bem simples desse assunto tão complexo. Todos têm ansiedade, mas depende do grau que ela está operando na gente. Tudo isso tem um centro. Toda preocupação tem um centro. Mas o que causa isso? O que causa? Qual é o resultado de nós sermos tomados desta ansiedade? Então eu fiz uma anotação aqui, rápida, desta questão natural. Nós temos a perda total ou parcial do raciocínio rápido, imediato. A ansiedade impede o autodesenvolvimento. A pessoa se limita, coloca obstáculos, barreiras que para ela é intransponível. Impede o desenvolvimento interpessoal, quer dizer, essa pessoa sente numa dessas barreiras, nesses obstáculos, que ela é incapaz de se comunicar com as outras pessoas. Então ela tem o desenvolvimento interpessoal atrapalhado, impedido. Impede o desenvolvimento profissional, por sua vez.
traz falta de concentração, falta de atenção, impede o aprendizado, impede a qualidade de vida, impede a paz interior, impede a autossegurança, aquela confiança que nós temos de exercer determinadas coisas, impede a comunicação inteligível. Às vezes a pessoa não consegue se expressar mais, depende neste grau de ansiedade, a pessoa não consegue ter uma comunicação eficaz, faz tomar decisões precipitadas. Nós lemos na mensagem Lembrando-nos do Senhor, parágrafo 101 no último culto, decisões erradas, decisões precipitadas. A ansiedade faz com que a pessoa dê vazão também ao pessimismo. Pensamentos negativos tomam conta da mente da pessoa. Desenvolve muito fortemente a autocobrança e a autocrítica extrema. E a pessoa entra neste caso, nesse quadro da preocupação em excesso, no medo em excesso, ou insegurança em excesso, que podem levar então à ansiedade. Pois bem, nós paramos aqui no último dia, no último domingo, na mensagem Lembrando-nos do Senhor, parágrafo 101. E agora nós vamos para o livro das eras, a era da igreja de Esmirna. O profeta de Deus vai falar algo que conforta nossos corações aqui, na página 98, finalzinho, último parágrafo da página 98 no livro das eras, a era de Esmirna. Então o profeta diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Inquietação é uma preocupação antecipada. A pessoa fica preocupando com algo iminente, quer dizer, algo que está para acontecer, como no caso aqui, dia de amanhã. A Bíblia diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Nós falamos aqui que a ansiedade desenvolve no indivíduo uma autocobrança e uma autocrítica extrema. Então a pessoa fica se cobrando de ser o seu sustento, de ser a solução dos seus problemas, o que ele vai comer, o que ele vai vestir. É tomado dessa preocupação. E a Bíblia diz assim: vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. E essas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui. A gente fica tomando nosso tempo, o tempo da nossa vida, muito preocupado com as coisas efêmeras, quer dizer, passageiras, que vão se desfazer, com a veste, com a comida, com a casa, com o carro. O profeta diz: aqui você tem que crer novamente no amor, bondade e sabedoria de Deus. Porque isto é necessário para uma pessoa que é revelada, para uma pessoa que tem revelação disto que Pedro afirma, que Deus tem cuidado de nós. Então isso é um resumo do amor, da bondade, da misericórdia, da sabedoria de Deus, que Ele está cuidando de nós. Como nós falamos no início, se Ele está no barco, tudo vai bem. Te dá descanso, te tira o medo, te tira a preocupação. Lembrando que a preocupação tem o seu centro, todos nós temos. Ela está ligada com a responsabilidade e com o compromisso. A questão está no excesso, sempre no excesso. Tudo que é demais
pode trazer algum prejuízo. Então o profeta continua dizendo, mas de preferência, isso é um conselho do profeta, buscai primeiro o reino de Deus. Veja, você jovem, nós dizemos aqui no último culto, que você está preocupado com a sua vida profissional, com as decisões que você vai ter, com a esposa que você vai escolher, com o esposo que você vai escolher, você vai passar a vida inteira com esse homem, com esta mulher. Então as decisões mais importantes das nossas vidas são tomadas nessa fase que vocês estão passando, na adolescência. E muitos de nós, vamos nos incluir junto com os jovens, não temos talvez nem a maturidade suficiente para tomar essas decisões. E logo a gente fica com medo de tomar essas decisões. A gente fica com insegurança. E a gente fica preocupado. Preocupa-se até com o que os outros vão pensar de mim. O que os outros estão pensando de mim? Lá na escola, lá no trabalho. O que meu pai está pensando de mim? Ou o que o meu pai espera de mim? O que minha mãe espera de mim? Então tudo isso, esse medo, essa preocupação, essa insegurança, é muito próprio ser tratado nesse tempo, nessa adolescência, porque isso atinge os jovens. Não é certo? Mas o profeta está dando um conselho para todos nós, não para os jovens apenas, mas para todos nós. De preferência, isto é a Bíblia que diz, buscai primeiro o reino de Deus. O profeta diz, coloque Deus em primeiro lugar. Leve os seus problemas, por mais simples que sejam, a Deus. Descansa que Ele vai dirigir você corretamente, vai dar a diretriz da sua vida. O que tomar, de qual decisão tomar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material, eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. Veja, que está um centro também que o profeta nos diz. Nós precisamos do dinheiro, nós precisamos de trabalhar para viver aqui, sustentar nossa família. Nós precisamos sair cedo, arregaçar as mangas, ir lá trabalhar, estudar, conseguir um cargo melhor, conseguir um salário melhor, para cuidar dos nossos. Mas a questão é que o nosso coração não está nisso. Nós não estamos descansados nas riquezas, nos tesouros terrestres. O dinheiro sempre é um resultado do trabalho. Nesse plano terreno, nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos vestir. Mas acima de tudo isso, de você sair cedo e buscar um emprego, ou mesmo sair cedo trabalhar, acima de tudo isso está Deus no quadro. Deus está sustentando, é Deus que sustenta. Se não for Deus sustentando, quem somos nós? Então o profeta segue dizendo, eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, mas exatamente estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus, isso foi verdade nos dias de Paulo e deve ser verdade hoje. Isso não é tão verdadeiro hoje, porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é a abundância de bens terrenos. E o profeta já falou para nós que uma das coisas que está causando pressão, que está gerando ansiedade nesta era que vivemos, é justamente a pressão dos ricos, é a vida superficial. Então essas coisas estão criando pressão, não é certo? O profeta lembra dessas três coisas: tensão nervosa, pressão dos ricos e a vida superficial. O profeta está abordando esse lado, pressão dos ricos, mas nós já vimos a vida superficial, as vidas de fachada,
aquilo que as pessoas publicam, que pregam, mas que na verdade não é aquilo. Vivem uma vida de aparência e logo sofrem com medo de serem descobertas. Tudo isso gerando tensão, pressão, ansiedade. Veja, que coisa! Quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Por que, irmão Brana, o reino de Deus não é expressado externamente? Porque um homem rico, veja a definição de um homem rico para o profeta de Deus. Um homem rico, ele é rico em Deus e não nas coisas mundanas. Podemos encontrar um homem que tem tudo o que ele precisa, tudo, materialmente falando, mas é uma pessoa pobre de espírito. É uma pessoa inquieta, uma pessoa que sabe que tudo aquilo que ela tem é passageiro. E nós voltamos naquela parábola, naquela história que Jesus menciona sobre Lázaro e aquele homem rico, abastado em bens, e logo o fim. O fim é sempre a questão espiritual, e é o que nós estamos abordando hoje aqui, essa questão espiritual. Quando nós investimos nas coisas espirituais, nós amenizamos nossa ansiedade, porque a nossa preocupação sai das coisas físicas, sai dos bens materiais, e nós acabamos descansando em Deus. Então, 3 coisas: medo, insegurança, preocupação. Com a coragem você vence o medo. Com o descanso em Deus você supera e controla as preocupações. Logo, a confiança em Deus te dá a vitória sobre a insegurança. Mensagem: Ele cuida. E você? Que inclusive eu recomendo para todos lerem a mensagem. 171, parágrafo 171. E agora, quantos querem dizer isso? Você fala, repete na sua mente aí, para si mesmo. Eu creio. A congregação responde: eu creio. De todo o meu coração, que Jesus me curou. Porque desta ansiedade, deste mal mental, deste mal da era, também é necessário uma cura vinda de Deus. Quando eu fui curado, irmão Brana? Quando ele foi crucificado no Calvário, correto? Se ele já fez isto, então esta é a sua fé para aceitar isto. Ele se importou o suficiente para fazer isto. E você se importa o suficiente para colocar de cada lado a dúvida e crer nisso? Você crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para solucionar todos os seus problemas? Lance então suas ansiedades sobre Ele, pois Ele cuidará de você. Deus cuidará de você. Lemos a mensagem deixando escapar a pressão. Deus é o remédio. Deus é a solução. Deus é o seu verdadeiro descanso. Na mensagem Véu Adentro 71, nós vamos ver o que o profeta diz aqui. A fé cristã está baseada completamente em repouso. Isto é correto. Um cristão não é agitado. Nós já lemos tantas vezes isso. E isso fica tão novo, tão verdadeiro, tão latente no nosso coração. Um cristão não corre de um lugar em lugar. Um cristão não se irrita e nem discute, nem se preocupa com as coisas.
Um cristão repousa, tudo tem terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. Aqui está o ponto de verdadeiro descanso, aonde a gente vence todo medo, toda preocupação, toda insegurança, no Calvário. Pense você, irmão, a questão mais difícil das nossas vidas. Seria a enfermidade, seria a morte de um ente querido, seria a nossa própria morte, ou seria a nossa condição de pecador, porque todos nós somos pecadores. Todo dia nós erramos. Chegamos no final do dia e ficamos, às vezes, nessa condição de preocupado, de inseguro. Meu Deus, todos os dias. Mas o profeta diz: tudo termina para o crente no Calvário. Ali é o ponto final, ali é a vitória, o descanso do cristão. Isto é correto. Pode vir a enfermidade e ocorrer decepções, mas o cristão está em repouso, conhecendo que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade, nem morte, nem fome, nem coisa alguma que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde quer que queira. A nossa âncora está firme. Então, quando temos essa revelação que Deus tem cuidado de nós em todos os sentidos, nós descansamos. Nós paramos de nos preocupar com o que os outros pensam, o que os outros falam a nosso respeito. Nós simplesmente vivemos a nossa vida. Existem umas ajudas naturais, que eu fiz uma anotação aqui, que isso acaba sendo um conselho também. Por exemplo, o que nós podemos falar ou fazer como ajuda externa, quer dizer, vindo de terceiros, vindo de fora, para aquela pessoa que está nesse quadro de ansiedade. Então nós podemos encorajar, nós podemos aconselhar pessoas na condição de ansiedade, indicar uma ajuda médica, depende deste grau, desse aprofundamento da ansiedade, medicamentos profissionais. Podemos incentivar a enfrentar os medos, as fobias, logo desenvolver a coragem, incentivar a combater os maus pensamentos, a negatividade, a insegurança. Como enfrentar isso, os maus pensamentos? Com os bons pensamentos, dando alimento bom para aquele cão branco, como o índio expressou daquela maneira simples dele. Ter um momento de reflexão, ter um momento de meditação, tudo isso contribui. Não colocar ou não alimentar ansiedade alheia no momento de crise. Porque existem os picos, existem os momentos de crise. A pessoa às vezes está passando por aquele momento de ansiedade, de pressão, de estresse. E muitas vezes, em vez de nós amenizarmos aquilo, nós potencializamos aquilo. No português, claro, assim, a gente joga lenha na fogueira. A gente instiga. Então coloca a pessoa no fundo do poço. E isso faz com que o trauma desenvolva, evolua. Amenize a tensão, o estresse daquela pessoa. Se você vai ter um dia de trabalho com aquela pessoa, se você vai passar um dia com aquela pessoa, faça tudo para ter um ambiente satisfatório para você e para ela. Já que temos que passar 4 horas ou 8 horas dentro de uma sala de aula com pessoas que não têm a mesma fé que a gente, então faça de tudo para aquele ambiente ser o mais satisfatório para ambos. Mostre a ele o lado positivo de tentar, mostre a ele o lado positivo de vencer essa condição. Tudo isso aqui é essa ajuda natural. Ajuda interna,
que a pessoa pode fazer para si própria nesse caso? Ter humildade. Pedro recomendou isso. Veja que não é coincidência que está no versículo anterior: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Pedro fala de humildade? Porque um dos pontos na mensagem Como Poderei Vencer, o profeta diz, é nós reconhecermos que nós não somos nada, Deus é quem vence por nós. Ter humildade, saber que nós somos um fracasso mesmo, mas Deus é quem está no controle. Deus é quem vence por nós. Então por que ter humildade? Humildade de reconhecer quem nós somos, qual a nossa condição, qual é as nossas limitações. O marido tem limitações, a mulher não pode exigir dele além daquilo que ele é. E ao contrário é verdadeiro também. E nós, jovens, temos que saber que nós temos nossas limitações. Embora as cobranças são extremas, vinda de fora, nós temos que ter a nossa estrutura, o nosso cerne, saber onde são os nossos limites. Vê? Conhecer nossas limitações. Reconhecer também que nós somos capazes. Porque a maioria dos obstáculos nós mesmos criamos e dizemos que não somos capazes. Precisamos encarar esses medos, trazer para uma análise fria e realista dentro de nós mesmos cada situação e não tomar decisões no calor da emoção, porque depois nós vamos remoer aquilo. Saber que nós somos falíveis, quer dizer, falhos, mas também saber que sempre podemos tentar de novo. Deus, mais do que ninguém, sabe disso e concede para nós a oportunidade de recomeço todos os dias. Todos os dias. Podemos tentar de novo. Levantar. Porque Deus não olha para o caído e se agrada disso. Mas Deus olha para o caído e estende a mão para levantar. Fortalecer o seu posicionamento e sua personalidade. Sou um cristão, sou um crente da mensagem. Isso é personalidade. Isso é o seu caráter, isso está dentro de você. Agora, se você for tomado de medo, preocupação e insegurança acerca daquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito, você vai ter a sua personalidade rompida ou enfraquecida. Você não vai ser aquele mesmo irmão, o irmão Lucas, que você teve seus princípios. Seus princípios não podem ser corrompidos, não podem ser debilitados por conta do pensamento, do achismo, da avaliação de um terceiro. Você entende que é subjetivo nós ficarmos sob análise, sob o julgamento dos outros? Temos que fazer o que a Bíblia nos ordena, o que a mensagem nos aconselha. Ter esses princípios que nós recebemos com nossos pais, com o nosso pastor fortalecido. E desenvolver a autoconfiança. Saber, volto a falar, saber quem nós somos. Receber, então, segurança. Vencer o medo, vencer a preocupação, vencer a insegurança. São as coisas naturais, mas nós vamos sempre para o lado espiritual. Que a mensagem do profeta de Deus é um tônico na nossa fé. É um tônico para a nossa vida em todos os sentidos. Paulo, sem saber, escreveu para nós: não estejais ansiosos acerca do que vai acontecer. O irmão Branham, há 60 anos, 50 anos atrás, sem saber que nós passaríamos por isso, ele profetizou sobre a condição dessa era e deixou para nós um arsenal, uma receita, um remédio tão potente para nós vencermos a ansiedade, vencermos esse tempo que nós estamos vivendo. Veja no parágrafo 100, nós vamos encerrar. Ó Jesus, me fala aí sobre o horário. Bem, você diz: estou tão preocupado, irmão Branham, que eu já simplesmente não sei o que fazer.
O profeta diz: deixe escapar a pressão. Amém? Lá na cidade de refúgio, ele, Cristo, leva a sua preocupação. Lá nessa cidade de refúgio, ele absorve o seu medo, sua insegurança, porque a cidade de refúgio para nós é Cristo, é o Calvário, é a obra consumada. Veja, você não tem que tê-la, essa preocupação. Coloque seus cuidados nele. O hino diz assim, irmão Jesus: lança os teus cuidados sobre o Senhor. Este hino, esta letra fica nova para nós. Quando nós lemos a mensagem, coloque os seus cuidados nele. Quer dizer, os seus cuidados e as suas preocupações. Isto é negócio dele. Eu encontrei uma mulher aqui alguns anos atrás, numa lojinha. Ela estava com cerca de 60 anos de idade e parecia ter cerca de 30 anos de idade. E eu disse: como você consegue isso, irmã? E ela me disse: irmão Brana, eu tenho 2 filhos que são médicos, que são mais velhos do que você. E com toda a honestidade, irmão Brana disse, ela não parecia ter mais de 30 anos de idade. E ela disse: aqui está o que foi isso. Veja o remédio. Quando eu vim para Cristo, quando eu estava com cerca de 12 anos de idade, eu sentei e pensei sobre isso. Vinde e arrazoemos, disse o profeta Isaías. Vinde, quer dizer, pensemos juntos. Tal como esta mulher pensou, vamos pensar juntos, vamos nos colocar no quadro com ela. E ela diz: eu estudei outras religiões, porém, quando eu encontrei a verdadeira, ela disse, eu vim para Cristo e trouxe o meu caso, a minha alma, o meu tudo para Ele. E ela disse: eu jamais tive preocupação desde então. Preocupação acerca da sua condição espiritual, da sua vida eterna. Do resto, tudo aqui é passageiro. Esse corpo envelhece. Irmãs, os cabelos vão branquear daqui a um tempo. Irmãos, as rugas vão aparecer conforme o tempo. Então, cabe essa orientação nesta hora. Não tome uma decisão pela aparência. Escolha, especialmente acerca de casamento e divórcio. Escolha um homem, escolha uma esposa que de fato tenha um caráter cristão. Porque a casca envelhece. O corpo é igual de todos os homens. O corpo é igual de todas as mulheres. Você não casa com o corpo, muito embora isso esteja incluso. Mas olhe para dentro daquele corpo, dentro daquela casca. Quem é de fato está ali dentro. Então, o profeta continua assim. Se ele prometeu tomar conta de todos os meus problemas. E eu disse: se ele, Cristo, não for suficientemente grande para fazer, quer dizer, carregar este fardo de preocupações e me sustentar, se Deus não for grande para me sustentar, eu sei que eu não sou. Aqui está o ponto. Eu não sou suficientemente grande para fazer isso. Assim, qual é o motivo para eu me preocupar a respeito? Veio? Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Então, deposite seus cuidados nele. As suas decisões, irmão, irmã, que você vai tomar, que são tão intensas, de um peso tão grande nesta hora. Coloque Cristo no quadro. Tenha o hábito de colocar Cristo no quadro, por mais simples que seja, por mais claro que seja a decisão. Coloque Cristo no quadro. Veio? Então,
sobre o que você está se preocupando. Preocupação provoca pressão. A pressão explode. Então, simplesmente coloque seus cuidados nele e pare de se preocupar. Correto? Você crê nisso? Aleluia. Como eu faço isso? Simplesmente creia em suas promessas. Ele fez uma promessa de que ele faria isso mesmo. E mesmo na hora da morte, quando o anjo da morte entra no quarto, veja, nesta hora de tanta preocupação, de tanto medo e de tanta insegurança. Ó, irmão Brana, eu sei que ficarei nervoso. Oh, não. Você está num refúgio, um refúgio verdadeiro. Não, você sabe que você vai morrer. Você tem que ir para algum lugar. Então, a decisão sensata, racional, é vir para o refúgio. Sinta-se a salvo. Isso é certo. Você está salvo desde que você esteja no refúgio. Lembre-se, Cristo morreu por você e Ele cuida de você. Ele morreu por você. Ele leva suas preocupações, seu medo, sua insegurança. Nos coloquemos de pé, irmãos. Bom, Jesus vai fazer a oração de encerramento. Senhor, meu Deus. Oh, Jesus. Obrigado. Ajude a cada um de nós, Senhor, a ter mais interesse, ó Pai amado. Glória a Deus. Por estas palavras tão santas, tão puras. Aleluia. Que nos ajuda, Pai amado, tanto materialmente como espiritualmente. Glória. Esses moços, essas moças, Senhor. Dê-nos, ó Pai amado, uma bênção através desses ensinamentos, Senhor. Meu Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, ajude nosso precioso irmão Afrânio a continuar, ó Pai amado, com essa inspiração e essa dedicação, para nos ajudar, ó Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.